Fala, meninos do intensivo, tudo bem com vocês? É o seguinte, você assistiu essa aula aqui que eu postei para vocês no YouTube. Agora, eu estou colocando para você a resolução das questões de misturas gasosas daquela listinha que eu coloquei no grupo do WhatsApp para vocês, beleza? Então, bons estudos para vocês. Vamos lá para a vinheta, agora trabalhar. Olá, meninos! Agora a gente começa a resolver as questões de misturas gasosas, começando pela questão 16 da sua lista de exercícios. O enunciado diz o seguinte: uma mistura gasosa contendo 32 gramas de O2, então deixa eu já pegar as informações importantes, 32 gramas de gás oxigênio e 44 gramas de gás carbônico, contida em um volume de 22,4 litros, na temperatura de 0 graus Celsius, exerce uma pressão total de quanto? Ele quer saber, portanto, a pressão total, exercida por uma mistura gasosa. Então, queremos a pressão total dessa mistura. E o que nós temos de informação? A massa de O2 vale 32 gramas. A massa de gás carbônico, ela vale 44 gramas. O volume ocupado pela mistura gasosa é 22,4 litros. E a temperatura vale 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, certo? Quer saber a pressão total da mistura? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: transforma a massa de oxigênio e a massa de gás carbônico em número de mols. Como? Divide pela massa molar, Aqui, dividindo. Oxigênio é 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Então, se eu dividir por 32 gramas por mol, eu vou chegar no valor de 1 mol de gás oxigênio O2. E calcula o número de mols de gás carbônico. A massa molar do gás carbônico, carbono 12, oxigênio 16, 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. Se eu dividir por 44 gramas por mol, eu também chego no valor de 1 mol de gás carbônico CO2. Portanto, a mistura gasosa que a gente tem um valor total de 2 mols de gás, certo? Para calcular essa pressão total, eu posso fazer isso com a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Como eu quero a pressão total, abasteça a equação de Clapeyron com valores em relação à mistura toda, certo? Como ele quer a pressão, então a pressão vai ser, passa o volume dividindo, vai ficar assim, número de mols vezes R vezes T, dividido pelo volume. Portanto, substituindo, a pressão total da mistura vai ser, número de mols, ora, são 2 mols de gases, vezes a constante R. Como nas alternativas a pressão está em atm, eu vou colocar o R 0,082. A unidade é atmosfera vezes litros por mol vezes Kelvin, Vezes a temperatura, que é 273 Kelvin, dividido pelo volume, que vale quanto? 22,4 litros, certo? O que pode ser simplificado aí de unidades? Unidade de volume litros com litros. Posso simplificar também a unidade de quantidade de matéria mol com mol. O que mais que pode simplificar aqui? Posso simplificar a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. A resposta vai sair em atmosferas. Claro, estou calculando pressão, está coerente. Portanto, resolvendo esses cálculos, a pressão total dessa mistura gasosa vai dar 2 atmosferas. E 2 atmosferas está na alternativa da letra D, ok? Portanto, questão da Unital, questão de nível médio, resposta à letra D. Tudo bem? Aguardo você para a próxima questão. Olá, meninos! Agora a gente resolve a questão número 17 da lista de exercícios, questão da Unimontes. Presta atenção, que já é uma questão de nível mais elevado. O oxigênio gasoso gerado in vitro em uma situação de fotossíntese é coletado sob água. O volume do gás coletado a 22 graus Celsius e a pressão atmosférica de um
atm é 186 mililitros. Considerando que a pressão de vapor da água a 22 graus Celsius é 0,03 atm, a massa de oxigênio gerada, ou a massa de oxigênio produzida, é qual? Bom, vamos lá? Então você precisa primeiro entender a questão para que você consiga ter chance de resolver, né? Olha o que ele fala. Ele fala que foi gerado oxigênio in vitro. Então, eu coloquei esse desenho aqui para a gente fazer essa simulação. Ó. Aqui eu tenho uma reação química, que no caso lá é fotossíntese, que gera o gás oxigênio O2 gasoso. Esse gás oxigênio vai passar por essa tubulaçãozinha e vai ser recolhido aqui, ó, nesse tubo de ensaio. Então, aqui eu tenho o recolhimento do gás oxigênio O2 gasoso. Mas o que acontece? Esse gás coletado está numa superfície aquosa. A água também evapora. Então, na verdade, ali você não tem oxigênio puro. Eu tenho oxigênio mais a água no estado de vapor, que tem uma mistura gasosa, né? Quais foram as informações que ele forneceu? Ó, a temperatura do sistema vale 22 graus Celsius. Já somando com 273, vai dar 295 Kelvin, né? Que mais? A pressão atmosférica, vou colocar assim, ó, pressão atmosférica, ela vale 1 atm. Que mais que ele deu de informação? E o volume coletado de gás é 186 mililitros, ou seja, 186 vezes 10 a menos 3 litros. O que ele quer saber? Pressão de vapor da água vale 0,03 atmosferas e ele quer saber a massa coletada de gás oxigênio no sistema. Tudo bem, vamos lá então. Bom, primeiro você precisa entender o seguinte, ó. Quando você tem aqui nesse recipiente armazenado o gás oxigênio e o vapor de água, porque lembra que a água evapora, a pressão total exercida aqui é igual à pressão atmosférica. Por que é igual à pressão atmosférica? A pressão atmosférica exerce aqui, ó, é exercida, né, aqui na superfície da água, que por hidrostática vai para cá. Então, essa pressão interna aqui, ó, é que é a pressão de 1 atm. Então, essa pressão total de 1 atmosfera corresponde à pressão exercida pelo O2 mais a pressão exercida pela água. Só que a pressão exercida pela água se chama pressão de vapor da água. E ele deu esse valor. Ele vale 0,03 atmosferas. Então, a gente pode afirmar, de acordo com o enunciado da questão, o seguinte, que a pressão de 1 atm, que é a pressão total dos gases aqui armazenados, corresponde à pressão parcial do gás oxigênio mais a pressão de vapor da água que eu tenho lá dentro. Portanto, 1 atmosfera vale a pressão do O2 mais a pressão de vapor da água, que é 0,03 atmosferas, atm. Logo, aqui a gente conclui que a pressão parcial do O2, que é a pressão exercida pelo O2 sozinho, descontando o vapor de água, vai ser 0,97 atm. Então, com esse raciocínio, eu já descobri qual é a pressão exercida somente pelo oxigênio no sistema. O que eu quero saber agora? A massa de O2. Ora, você tem temperatura, tem a pressão do oxigênio, tem o volume ocupado por ele e que é a quantidade de O2. O que eu relaciono? Equação de Clapeyron. Logo, aqui ó, usando a equação de Clapeyron, PV é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Bom, eu quero a massa somente do O2. Se eu quero informações em relação a um gás sozinho, eu vou abastecer a equação de Clapeyron com informações desse próprio gás. Aqui, ó, isolando a massa, é a massa que eu quero, massa molar vai passar para o lado de lá multiplicando, RT desce dividindo, então vai ficar assim, ó, a massa de O2 vai ser igual a, ó, ficou pressão vezes volume vezes a massa molar dele, dividido por RT. Logo, a massa de
O2 vai dar, ó, pressão do gás, pressão só do oxigênio, 0,97 atm, vezes o volume ocupado pelo gás, 186 mililitros, ou seja, vezes 10 a menos 3 litros, vezes a massa molar do oxigênio. O oxigênio tem peso atômico 16, vezes 2, 32 gramas por mol. Né? Dividido pela constante R, 0,082. A unidade aqui é atm vezes litros por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura que é 295 Kelvin. Tudo bem? Bom, o que a gente pode substituir de unidades aí? Ó? Primeiro, substituir não, simplificar, né? Falei errado. Posso simplificar a unidade de pressão, atm com atm. O que mais? Posso simplificar a unidade de quantidade de matéria, mol com mol. O que mais que eu posso simplificar? Posso simplificar a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. O que mais que eu posso simplificar? Tem mais alguma coisa? Tem sim. Olha só, você pode simplificar litros com litros. A resposta vai sair em quê? A resposta vai sair em gramas. Como eu estou calculando massa, está completamente coerente, né? Então agora é só você fazer esses cálculos. Então, resolvendo essa conta, vou passar aqui para cima, a massa de gás oxigênio recolhida nesse sistema vai ser 0,238 gramas. Logo, a resposta está aqui aproximada na letra B, 0,24 gramas. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Essa questão é uma questão já de nível mais elevado, tá? Espero você, então, para a próxima questão. Abraço! E aí, meninos, tudo bem? Agora a gente resolve a questão 18 da lista, questão da Universidade Estadual do Ceará. Considere uma mistura dos gases nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Conhecem-se as pressões parciais do nitrogênio, que é 0,40 atmosferas, e do oxigênio, que é 0,20 atmosferas. E a pressão total da mistura, que é 0,80 atm. Quando a massa de nitrogênio for 7 gramas, a massa do oxigênio será de quanto? Tudo bem? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aí. O que ele fala para a gente é o seguinte, ó. Eu tenho um recipiente e eu tenho aqui uma mistura de 3 gases. Eu tenho o gás nitrogênio, N2, gasoso. Tem aqui o gás oxigênio, O2, gasoso. E tem aqui o gás carbono, o CO2, gás carbônico, né? CO2 gasoso. Ele fala também o seguinte, que a pressão parcial do nitrogênio é 0,40 atm. Então, a pressão parcial só do nitrogênio vale 0,40 atmosferas. Né? A pressão parcial do gás oxigênio, O2, vale 0,20 atmosferas. A pressão parcial do gás carbônico, ele não deu, nem precisa para falar a verdade, mas ele fala que a pressão total do sistema, ó, a pressão total da mistura vale 0,80 atmosferas, ok? Outra informação que ele falou foi o seguinte, a massa do nitrogênio é 7 gramas. E quer saber a massa de oxigênio, a massa do gás oxigênio O2 gasoso. Vamos lá então. Primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, se a massa de nitrogênio corresponde a 7 gramas, transforma isso em mols. Quanto dá isso em mols? É só você dividir pela massa molar. Nitrogênio tem peso atômico 14, vezes 2 dá 28 gramas por mol. Então, dividindo aqui por 28 gramas por mol, aqui, ó, de cara você já simplifica gramas com gramas, ok? Simplificando gramas com gramas, a gente vai chegar num número de mols de gás nitrogênio, que equivale a quanto? 7
dividido por 28 é 1/4. 1/4 corresponde a 0,25 mols de gás nitrogênio. Tudo bem? Bom, então o que acontece? Eu sei que na mistura gasosa existem 0,25 mols de gás nitrogênio. E esses 0,25 mols de gás nitrogênio são responsáveis por uma pressão parcial no sistema de 0,40 atm. Lembra que a pressão parcial ela é proporcional à quantidade do gás em mols. A gente viu isso, por exemplo, na fração molar, certo? Então, o que vai acontecer? Eu posso afirmar o seguinte: se a pressão do nitrogênio é 0,40 atm e eu tenho 0,25 mols de nitrogênio no sistema, sabendo que a pressão do O2 é metade da pressão do nitrogênio, eu posso garantir que o número de mols de O2 vai ser metade do número de mols de gás nitrogênio. Se eu tenho 0,25 mols de N2, dividindo isso por 2, eu tenho o número de mols de gás oxigênio no sistema e metade de 0,25 é 0,125 mols, certo? Isso a gente pode afirmar. Existem outras formas de determinar esse valor, mas esse foi o caminho que eu escolhi para resolver a questão. Agora, a massa molar do oxigênio, vou colocar aqui no cantinho, ó, a massa molar do oxigênio, ela vale 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Significa que 1 mol de gás oxigênio corresponde a 32 gramas. Nós temos 0,125 mols, então 0,125 mols de O2 no sistema corresponde a quanto? A X gramas. Quando você calcular o X, você já determina a massa de oxigênio no sistema. Essa massa vai dar 0,25 vezes 32, isso vai dar 4 gramas de O2 gasoso. E 4 gramas de O2 gasoso está na resposta da letra B dessa questão. Certinho? Então, resolvida a questão número 18 da Universidade Estadual do Ceará. Aguardo você para a próxima questão. Abraço! Olá, meninos! Agora a gente resolve a questão número 19 da lista de exercícios, questão da Estadual do Rio Grande do Norte. Observe as imagens de recipientes de mesmo volume, olha, informação importante, contendo amostras gasosas diferentes. Então você tem aqui, ó, recipiente 1 que contém gás hidrogênio, recipiente 2 que contém água na forma de vapor, recipiente 3 que contém gás cloro, recipiente 4 que contém gás carbônico, recipiente 5 que contém gás hélio. Considere que cada fórmula representa meio mol de H2, de água, de Cl2, de CO2 e hélio. As amostras que se encontram nas mesmas condições de temperatura e pressão são apenas quais? Veja, aqui, ó, uma informação importante no enunciado é que ele fala aqui, ó, cada fórmula representa meio mol das respectivas substâncias. Como assim, Ronald? Olha o que ele quer dizer, é o seguinte, ó. Aqui nós temos no recipiente 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fórmulas de gás hidrogênio, certo? Se cada fórmula corresponde a meio mol, 8 fórmulas vai dar 4 mols de gás hidrogênio H2 gasoso. Já na segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 fórmulas. Se cada fórmula corresponde a meio mol, 5 vezes meio dá 2,5 mols de água no estado gasoso. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 fórmulas. Se cada fórmula é meio mol, 4 fórmulas vai me dar 2 mols de cloro gasoso, Cl2 gasoso. A mesma coisa aqui, ó. 4 fórmulas de gás carbônico vezes meio me dá 2 mols de gás carbônico CO2. E aqui no hélio, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 fórmulas, se cada fórmula corresponde a meio mol, isso dá 3 mols de gás hélio, certo? Olha o que ele pergunta. Considere que cada fórmula, as amostras que se encontram nas mesmas condições de temperatura e pressão são apenas quais? Primeira coisa importante é o seguinte, ele disse no enunciado que os recipientes têm o mesmo volume. Lembra de hipótese de Avogadro? O que fala a hipótese de Avogadro? Volumes iguais de gases quaisquer nas mesmas condições de temperatura e pressão encerram, quer dizer, contém o mesmo número de moléculas. Então, para você entender, pensa num gás que eu estou chamando aqui genericamente de A, pensa num outro gás que eu estou chamando genericamente de B. Se o volume do gás A é igual ao volume do gás B, a temperatura do gás A é igual à temperatura do gás B, e a pressão exercida pelo gás A é igual à pressão exercida pelo gás B, eu posso afirmar que o número de moléculas de A é igual ao número de moléculas de B, certo? Isso é o que fala a hipótese de Avogadro. Nós falamos sobre isso algumas aulas anteriormente. Então, olha só, lá no enunciado da questão, ele fala que o volume é o mesmo. Então, olha só, o volume é o mesmo. Então, eu sei que o volume de todas as amostras são iguais. Ele quer saber onde se encontram, as mesmas condições de temperatura e pressão. Então, a temperatura ele quer que seja a mesma e a pressão ele quer que seja também a mesma. Para que as três variáveis de estado sejam as mesmas, isso só é possível, de acordo com a hipótese de Avogadro, se o número de mols do gás A e B forem iguais. Portanto, para que os recipientes tenham gases na mesma pressão e temperatura, isso só é possível se o número de mols deles forem iguais, né? E nós só temos gases, amostras gasosas com o mesmo número de mols nas amostras 3 e 4. Nas alternativas, cadê? 3 e 4 está aqui, na resposta da letra D, né? Então, aqui, resposta da questão, letra D. Entendeu? Uma questão que cobra um conceito importante, não é uma questão simples, não se engane, beleza? Aguardo você, então, para a próxima questão. Abraço! Olá, meninos! Agora a gente resolve a questão 20 da lista de exercícios de gases. O enunciado fala o seguinte: 3 recipientes indeformáveis A, B e C, todos com volumes iguais, informação importante, contêm, respectivamente, 3 diferentes tipos de gases de comportamento ideal, conforme a descrição contida na tabela abaixo. Então, veja, o recipiente A contém gás hélio a 400 Kelvin e 3 atm. O B contém nitrogênio a 600 Kelvin e 4,5 atm. O C contém oxigênio a 200 Kelvin e 1 atm de pressão. Os balões são interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis, que se encontram fechadas pelas válvulas 1 e 2. Está aqui a válvula 1, está aqui a válvula 2. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura a seguir. Ao serem abertas as válvulas 1 e 2 da mistura gasosa formada, teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin. Desse modo, a pressão interna final do sistema é igual a quanto? Vamos lá, então? Bom, eu vou fazer o seguinte. Para eu conseguir escrever aqui na tela, eu vou dar uma mudada nesse layout aqui. Vou fazer isso aqui ficar assim. Pronto, agora a gente já consegue resolver a questão. Veja, primeiro eu preciso entender direitinho o que a questão fala para a gente conseguir respondê-la, certo? Olha só, vamos analisar um de cada vez desses gases. No recipiente A, que é esse recipiente aqui, no recipiente A, nós temos qual gás? No recipiente A, eu tenho o gás hélio. Ele está a uma temperatura de 400 Kelvin e uma pressão de 3 atm, certo? O que acontece? Quando você abrir a válvula, o que vai acontecer com esse hélio? Ele vai se espalhar por todo o sistema. E se ele se espalha por todo o sistema, ele vai ocupar o recipiente A, o recipiente B e o recipiente C também. Lembra que ele falou no enunciado
que os volumes são exatamente iguais? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar o volume do recipiente A de V, vou chamar o volume do recipiente B de V, e vou chamar o volume do recipiente C de V também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é o cálculo, né, para o gás hélio, certo? Eu vou considerar que esse gás está se passando, né, por uma transformação gasosa. Transformação gasosa tem uma situação antes e uma situação final. A situação antes é ele preso no recipiente A. A situação final é depois das duas válvulas abertas, onde ele ocupa todo o volume do recipiente. E aí, se eu estou considerando uma transformação gasosa, eu posso resolver isso através de equação geral dos gases, Pavlov-Vitti. Então, para o hélio, PA, VA sobre PA, que é a condição dele preso só no recipiente A, vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, ok? Substituindo, olha só, PA é a pressão do gás hélio só no recipiente A. Ela vale quanto? 3 atm. Então aqui, ó, a pressão inicial é 3 atmosferas. Vezes o volume ocupado é V, né? E a temperatura inicial é 400 Kelvin. A situação final, a pressão final do gás hélio é a pressão final dele em todo o sistema, vezes o volume. Como ele vai ocupar os 3 recipientes, o volume aqui é 3V. E a temperatura final está na tabela, não, está no enunciado aqui, né? Ó, deixa eu pegar uma cor para mostrar. Ó, a temperatura final vai ser sempre 300 Kelvin, né? Então, a temperatura final é 300 Kelvin. O que eu posso simplificar de unidades aí? Ó? Posso simplificar Kelvin com Kelvin, posso simplificar V com V, posso simplificar 3 com 300 e esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Ó. Portanto, a conta ficou simples. Olha só, no caso do gás hélio, a pressão exercida pelo gás hélio ao final da abertura das 3 válvulas vai ser 3 sobre 4. 3 quartos é 0,75 atm. Então, após abrir as 3 válvulas, só o gás hélio, terá uma pressão de 0,75 atm. Vou fazer a mesma conta para o segundo gás, que é o gás nitrogênio N2 gasoso, certo? Analisando lá na tabela, ó, o gás nitrogênio, deixa eu pegar uma cor azul aqui. Em relação ao nitrogênio que está no recipiente B, então, aqui no recipiente B, eu tenho o gás nitrogênio, né? A pressão inicial dele é 4,5 atm e a temperatura inicial dele é 600 Kelvin. Então, eu posso usar a equação geral dos gases para descobrir a pressão exercida pelo nitrogênio quando eu abrir as 3 válvulas. Então, ó, situação inicial, PB, VB sobre a temperatura em B, é igual à pressão final do gás nitrogênio, vezes o volume final dele, sobre a temperatura final dele. Substituindo os valores, veja, quanto vale a pressão inicial do gás nitrogênio? Está na tabela, 4,5 atm, 4,5 atmosferas. Vezes, o volume ocupado por ele é V, e a temperatura inicial está na tabela, 600 Kelvin. A pressão final é o que eu quero saber. Ele vai ocupar os 3 recipientes também, então o volume final vai ser 3V, sobre a temperatura final, que fala no enunciado 300 Kelvin. Eu posso simplificar as unidades de temperatura, Kelvin com Kelvin. Posso simplificar aqui, ó, V com V, certo? Ainda posso simplificar 2 zeros com 2 zeros. E, finalmente, posso simplificar aqui, ó, 3 com 3. Portanto, a pressão final aqui vai ser 4,5 dividido por 6. Portanto, a pressão exercida pelo gás nitrogênio é 4,5 por 6. 4,5 por 6 também dá 0,75 atmosferas. 0,75 atm. E, finalmente, para o gás oxigênio, O2 gasoso. O gás oxigênio, vou pegar uma cor diferente aqui, ó, vou pegar esse verdinho, já foi. Vou pegar o roxinho aqui. Ó. O gás oxigênio é o gás que foi chamado de gás C. Ele está a uma pressão inicial de 1 atm,
temperatura inicial de 200 Kelvin, e ele ocupa esse recipiente aqui, que nós chamamos de recipiente C. Então, para o gás oxigênio, eu posso afirmar o seguinte. A pressão inicial dele, ele preso só no recipiente C. Então, vou chamar aqui de PC, VC, sobre a temperatura em C. Pressão final, volume final, sobre a temperatura final, certo? Substituindo, veja, quanto vale a pressão do gás oxigênio no recipiente C? Está na tabela, 1 atm. Vezes o volume que ele ocupa é V, porque ele está ocupando um balão só. Temperatura inicial está na tabela, 200 Kelvin. Sobre a pressão final, que é o que eu quero, vezes o volume final, ele ocupa os 3 balões, por isso 3V. Sobre a temperatura final, está no enunciado 300 Kelvin. O que eu posso simplificar aqui de unidades? Ó, a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. O que mais que eu posso fazer? Posso simplificar V com V. O que mais que eu posso fazer? Posso simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. E também posso simplificar esse 3 com esse 3. Então, a pressão final aqui vai dar, ó, pressão final é a pressão do gás oxigênio quando tiver aberto todas as válvulas. Vai dar 1 sobre 2, ou seja, meio atmosfera. Né? Portanto, depois de você abrir as 3 válvulas, cada um desses gases exerce uma pressão de 0,75, 0,75 e meio atm. Essas são as pressões parciais de cada um dos gases. E lembra, se você somar as pressões parciais, você tem a pressão total da mistura gasosa. Logo, a pressão total vai ser 0,75 com 0,75, 1,5, mais meio dá 2 atmosferas, ou seja, 2 atm. Então, a pressão total ao final do sistema, né, quando você abre as 3 válvulas, é 2 atmosferas. Isso está na resposta da letra B, ok? Sempre que você tiver questões que envolvem gases, que no início está num sistema, num balão, e depois abre-se uma válvula, ele passa a ocupar todos os balões, você pode, é um recurso, utilizar a equação geral dos gases, Pavlov-Vitti, para resolver e descobrir a pressão final, ou o volume final, ou a temperatura final dessa amostra gasosa. Tudo bem? Ótima questão do Estadual do Rio Grande do Norte. Aguardo você para a próxima questão, então. Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão número 21 da lista de exercícios de gases. Questão da Unifor. Considere o seguinte arranjo de 3 balões de vidros unidos por tubos capilares, cada um deles preenchido com gás nas condições indicadas. Então aqui, ó, você tem um tubo com nitrogênio, volume de 1, pressão de 750 milímetros de mercúrio. Outro tubo com neônio, volume de 1 litro, pressão de 750 milímetros de mercúrio. Outro, oxigênio, volume de 1 litro, pressão de 600 milímetros de mercúrio. Informação importante, ó, temperatura ambiente e constante, né? Ao abrir as torneiras, os gases se misturam de modo que, decorrido algum tempo, em cada balão existirão N2, neônio e O2. Cada gás difunde-se através do outro, ocupando todo o espaço. Nesse caso, a pressão total da mistura gasosa será igual a quanto? Então, a pergunta é, depois de abrir as 3 válvulas, a pressão total final será igual a quanto? Vamos ver? Bom, vou mudar esse layout aqui para que eu possa resolver a questão. Então, agora sim, eu tenho condição de resolver a questão. O que acontece? A gente vai raciocinar da mesma forma que em algumas questões anteriores. Quando eu pegar esse nitrogênio aqui e abrir a válvula, ele se difunde pelos 3 recipientes. Então, ele vai passar a ocupar todo o recipiente. Então, eu posso considerar isso uma transformação gasosa, onde na situação inicial, esse nitrogênio ocupa esse volume V de 1 litro, e no final, depois que eu abrir as 3 válvulas, esse nitrogênio vai ocupar um volume de 3 vezes, porque aqui, ó, 1 litro, esse volume aqui é 1 litro também, e esse volume aqui é 1 litro também. Portanto, ó, para o nitrogênio, eu posso afirmar o seguinte, uma transformação gasosa seria o seguinte, P0, V0 sobre P0, que seria a situação do gás antes de abrir a válvula, P final
V final, T final, que seria a situação do gás depois de abrir as 3 válvulas. Como a temperatura é constante, ó, transformação isotérmica. Portanto, eu posso falar o seguinte: pressão inicial do nitrogênio, 750 milímetros de mercúrio, vezes o volume inicial é 1 litro, né? Sobre a temperatura eu já cancelei. A pressão final é o que eu quero saber, vezes o volume final. O volume final vai ser o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, ou seja, 3 litros, né? Então, essa pressão final no final vai dar 750 dividido por 3. Logo, essa pressão final do gás nitrogênio vai dar 750 por 3, 250 milímetros de mercúrio. Você viu que eu não coloquei aqui, ó, a unidade de pressão nem a unidade de volume por questão de espaço, tá? Mas é bom que você, principalmente se for questão discursiva, quando for fazer, coloque as unidades. Eu nunca deixei de colocar, só deixei aqui por causa de espaço. Aqui, ó, para o gás hélio, a mesma coisa. Quando eu abrir a segunda válvula, o hélio se espalha por todo o sistema. Portanto, para o gás hélio, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Cancela a temperatura porque é a transformação isotérmica. Logo, pressão inicial, aliás, é pressão inicial 750 de novo, vezes volume inicial 1 sobre a temperatura que eu cancelei. Pressão final é o que eu quero saber, vezes o volume 3. Então, mesma coisa, vai dividir 750 por 3, a pressão final do gás hélio vai ser de 750 por 3, 250 milímetros de mercúrio. E para o gás oxigênio, mesma coisa, outra transformação gasosa. V0 sobre T0 igual a P final, V final sobre T final. Cancelou a temperatura porque é a transformação isotérmica. Aqui, pressão inicial do oxigênio é 600, vezes o volume 1. Pressão final é o que eu quero saber, vezes o volume que vai ser 3 litros. Portanto, a pressão final do gás oxigênio vai dar 600 dividido por 3, 200 milímetros de mercúrio. O que ele quer saber? Quer saber a pressão total do sistema após abrir as 3 válvulas. A pressão total é a soma das pressões parciais. E o que nós calculamos aqui são as 3 pressões parciais. Portanto, a pressão final vai ser 250 mais 250 mais 200, tudo isso em milímetros de mercúrio. Portanto, a pressão total final vai dar 250 mais 250, 500, com 200, 700 milímetros de mercúrio. 700 milímetros de mercúrio, cadê? Está aqui, ó. Está a resposta na letra B. Beleza? Então, resolvida a questão número 21. Aguardo você para a próxima questão. Abraço! Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão número 22 da lista de gases. Em um recipiente fechado com capacidade de 2 litros, encontra-se uma mistura de gases ideais composta por 42 gramas de nitrogênio, gás nitrogênio, né? 16 gramas de gás oxigênio, isso tudo a 300 Kelvin. Assinale a alternativa que expressa corretamente os valores das pressões parciais em atmosfera dos gases N2 e O2, respectivamente. Beleza? Vamos lá então. Olha só. O que a questão fala é o seguinte: nós temos um recipiente, tá? Esse recipiente tem capacidade de volume igual a 2 litros, a temperatura é 300 Kelvin, ok? E nesse recipiente, nós temos aqui 42 gramas de nitrogênio, né? Então, do gás nitrogênio, nós temos 42 gramas. E também temos oxigênio, né? Isso, O2, e a massa de O2 é 16 gramas, né? O que ele quer saber? A pressão parcial de cada gás. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou calcular a pressão parcial para o nitrogênio, depois para o oxigênio. Como eu vou fazer para calcular a pressão parcial?
Vou usar a equação de Clapeyron. Veja, nós temos a quantidade de gás, volume e temperatura. O que está faltando? Uma das variáveis de estado. Quem que relaciona esses quatro? Equação de Clapeyron. Eu vou usar a equação de Clapeyron para cada gás isoladamente. Eu vou usar a segunda versão porque tem a massa. Ó. PV é igual a o quociente entre massa e massa molar vezes R vezes T. Como que nós queremos determinar a pressão do gás, eu vou isolar a pressão, certo? Vou passar o volume dividindo. Aí a equação de Clapeyron fica assim, ó. Pressão é igual a o quociente entre massa vezes a constante R vezes T, dividido pelo volume, que multiplica a massa molar do gás. Então, primeiro, para o gás nitrogênio, N2 gasoso. Ora, pressão vai ser o quociente entre massa. Quanto vale a massa de nitrogênio? 42 gramas. Vezes a constante R, 0,082 atmosferas, ATM, vezes litros, por mol, por Kelvin. Vezes a temperatura, que vale 300 Kelvin. Sobre o volume, que é 2 litros, vezes a massa molar do nitrogênio. Ora, nitrogênio é 14, vezes 2, 28 gramas por mol. Ok? Bom, o que a gente pode simplificar de unidades aí? Primeiro, a unidade de quantidade de matéria, a unidade mol foi embora. Segundo, a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. Terceiro, posso simplificar aqui, ó, a unidade de volume, litros com litros. Depois, ainda posso simplificar, colocar de preto aqui, ó, a unidade de massa, gramas com gramas. A resposta vai sair em quê? A resposta vai sair em ATM. Como eu estou calculando a pressão, está coerente, certo? Portanto, fazendo os cálculos, a conta aqui vai ficar 42 vezes 0,082 vezes 300 sobre 2 vezes 28 embaixo. Logo, a pressão parcial do gás nitrogênio no sistema vai dar 18,45 atm. Ok? Só com essa resposta, a gente já consegue determinar a alternativa que responde à questão. É a alternativa da letra A. Até porque nenhuma das outras tem 18,45. Num vestibular igual foi esse da Federal do Ceará, você já tem a resposta, então já passa para outra questão. Sabe que tempo é um fator importantíssimo em vestibulares, né? Inclusive, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: o tempo é igual para todo mundo que faz a prova, então o tempo faz parte do processo de avaliação. Quem sabe aproveitar melhor o tempo, normalmente tem um melhor desempenho nos vestibulares, normalmente está à frente de outros candidatos. Então, saiba aproveitar o tempo. Você tem que ter estratégia para fazer sua prova, né? Mas como aqui eu quero só resolver a questão, eu vou fazer o cálculo da pressão parcial do O2 também. Portanto, ó, para o O2. Ora, a pressão vai ser aqui, ó, massa vezes R vezes T sobre volume vezes a massa molar. Massa do O2, 16 gramas, vezes a constante R, 0,082 atm, vezes litros por mol, Kelvin, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, sobre o volume, 2 litros, vezes a massa molar do oxigênio. Oxigênio é 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Eu vou colocar assim, ó, grama vezes mol a menos 1, para ficar mais fácil da gente simplificar. Pronto. Então aqui, o que a gente pode simplificar de unidades? Ó, primeiro, unidade de massa, gramas com gramas, certo? Depois, posso simplificar a unidade de volume, litros com litros. Depois, posso simplificar a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. Depois, posso simplificar a unidade de quantidade de matéria, mol com mol. De novo, a resposta vai sair em atm. Como eu estou calculando a pressão, é coerente. Portanto, a pressão parcial do O2 na mistura vai dar 16 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 2 dividido por 32. Isso dá 6,15 atmosfera. Portanto, confirmando, resposta letra A. Tudo bem? Aguardo você então para a próxima questão.
Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente resolve a questão número 23 da lista de exercícios de gases. Enunciado dela, a questão da Unesp diz o seguinte: dois tanques contendo o mesmo tipo de gás ideal, um de volume 5 litros e pressão interna 9 atm, outro de volume 10 litros e pressão interna de 6 atm, são conectados por uma válvula. Quando essa é aberta, é atingido o equilíbrio entre os dois tanques a temperatura constante. Outra informação importante aqui, ó, a temperatura constante, né? Ele quer saber a pressão final dos tanques, a pressão final do sistema. Então, o que temos aqui é o seguinte, olha, nós temos dois tanques, que eu estou chamando aqui de tanques A e B. Lembra que os dois tanques têm o mesmo tipo de gás. Se fosse gases diferentes ou o mesmo tipo de gás, não faz diferença nenhuma, né? No tanque A, olha só, são dois tanques, né? O primeiro, o volume menor é 5 litros. Então, vamos supor que o B seja o tanque de 5 litros e a pressão interna dele é 9 atmosferas, ó, 9 atm. Já o tanque maior é um tanque de 10 litros e a pressão interna dele é 6 atm, né? Aí, a mesma história das questões anteriores. Vai abrir a válvula, os gases vão se difundir. No final, quer saber a pressão interna total. Lembra que a temperatura permanece constante. Então, vamos considerar primeiro que o gás A está se difundindo por todo o sistema. E ele vai passar por uma transformação gasosa. Se é uma transformação gasosa, P0, V0 sobre T0 é igual a P final vezes V final sobre a temperatura final. De cara, eu já cancelo aqui a temperatura, porque trata-se de uma transformação isotérmica, certo? Então, ó, pressão inicial vale 6 atm, vezes volume inicial, 10 litros, é igual, pressão final é o que eu quero saber, vezes volume final. Quando esse gás A se espalhar por todo o sistema, ele vai ocupar 10 mais 5, ou seja, 15 litros. Nesse caso, eu já posso simplificar litros com litros, portanto, a pressão final aqui, ó, pressão, que vai ser a pressão final do gás que está inicialmente no recipiente A, vai ser 6 vezes 10, 60, 60 dividido por 15. Ora, 60 dividido por 15 vai dar uma pressão de 4 atm. Então, aqui, ó, a pressão é 4 atm. No outro recipiente, olha só, quando o gás do recipiente B se difundir por todo o sistema, vai ocorrer outra transformação gasosa. Então, P0, V0 sobre T0 é igual a P final, V final sobre T final, né? Então, de cara, eu já posso simplificar aqui temperatura, porque, de novo, é uma transformação isotérmica, substituindo pressão inicial, 9 atm, vezes volume inicial, 5 litros, é igual à pressão final, que é o que eu quero saber, vezes volume final. Ele vai ocupar todo o recipiente, volume de, 10 não, 15, né? Volume aqui de 15 litros, né? 15 litros. Então, de novo, posso simplificar a unidade de volume, litros com litros. Agora, quanto vai dar essa pressão final? Vai dar 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 15 vai dar 3, né? Então, a pressão final do gás que inicialmente ocupa o recipiente 3, o recipiente B, vai ser de 3 atm. Logo, a pressão total vai ser a soma das pressões parciais, que vai ser 4 atm mais 3 atm. Então, a pressão total final vai ser de 7 atmosferas. E 7 atm está na resposta da letra C. Beleza? Portanto, questão da Unesp resolvida, resposta da letra C. Aguardo você, então, para a próxima questão. Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão número 24 da lista de exercícios de gases. O enunciado fala o seguinte, ó. Uma mistura gasosa formada por 14 gramas de gás nitrogênio, então já tem aqui, ó,
a primeira informação em relação à mistura, e 8 gramas de gás oxigênio O2. Ocupa um balão de capacidade igual a 30 litros, na temperatura de 27 graus Celsius. Dadas as massas molares, quer saber na letra A pressão de cada gás no balão, isso é, pressões parciais, e, finalmente, a pressão total do balão, certo? Bom, vamos lá então. Olha só, eu tenho aqui um balão, o volume desse recipiente é de 30 litros, a temperatura do gás que está aqui dentro é 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. E dentro do balão eu tenho primeiro nitrogênio. Quanto tem de nitrogênio? 14 gramas. Né? Então, cada bolinha preta, por exemplo, vai representar o nitrogênio. Só que eu também tenho no balão oxigênio. A massa de oxigênio vale 8 gramas. Cada bolinha verde, por exemplo, vai representar o gás oxigênio, certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o número de mols de cada gás. A massa atômica do nitrogênio é 14 vezes 2 dá 28 gramas por mol. Então, se eu dividir aqui por 28 gramas por mol, eu determino quantos mols de nitrogênio tem no balão. Oxigênio é 16 vezes 2 dá 32. Se eu dividir aqui por 32 gramas por mol, eu descubro quantos mols de oxigênio nós temos no sistema. Portanto, veja, aqui eu posso simplificar. Ó. Primeiro eu posso simplificar gramas com gramas, gramas com gramas, aí a resposta vai ser 14 dividido por 28 vai dar meio mol de N2, né? 8 dividido por 32 vai dar 0,25 mols de gás oxigênio. Então, agora, dá para a gente começar respondendo a letra A e determinando as pressões parciais de cada gás do sistema. Como é que eu vou fazer isso? Usa a equação de Clapeyron. Olha aqui, ó. PV igual a NRT, certo? O que eu quero? Eu quero a pressão de cada gás. Se eu quero a pressão de cada gás, passa o volume dividindo, vai ficar assim, ó. Pressão é igual ao quociente entre nRT dividido pelo volume de cada gás. Então, primeiro para o nitrogênio, a pressão parcial do nitrogênio N2 vai ser número de mols de nitrogênio, meio mol, vezes a constante R, 0,082, atm, vezes litros por mol Kelvin, né? Então, a resposta vai ser dada em atmosferas. Vezes a temperatura, 300 Kelvin, dividido pelo volume que vale 30 litros, né? O que pode ser simplificado aí? Primeiro, a unidade de volume, litros com litros. Depois, simplifica a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. Depois, ainda posso simplificar a unidade de quantidade de matéria, mol com mol. A resposta vai sair em atmosferas. Estou calculando pressão, está coerente. Ainda posso simplificar aqui, ó, 300 com 30, vai dar 10 aqui, né? Portanto, nosso cálculo facilitou bastante. Ficou meio vezes 0,082 vezes 10. Meio vezes 10 dá 5. 5 vezes 0,082 vai dar 0,41 atm. Então, a pressão do N2 é 0,41 atm. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora para o segundo gás, que é o gás oxigênio. Vou usar a mesma relação, nRT sobre V. Portanto, número de mols de oxigênio, 0,25 mols, vezes a constante R, 0,082. A unidade aqui é atm, vezes litros por mol Kelvin, vezes a temperatura que é 300 Kelvin, isso dividido pelo volume que é 30 litros. O que a gente pode simplificar de unidades aí? Primeiro, a unidade de volume, litros com litros. Depois, Kelvin com Kelvin, sumiu a unidade de temperatura. Depois,
Posso simplificar mol com mol. Deu? A resposta vai sair em ATM, estou calculando a pressão, de novo está coerente, né? Fazendo essas contas, ó, ainda posso simplificar aqui, até esqueci, ó, posso simplificar 30 com 300, vai dar um 10 aqui em cima para a gente. Já facilitou um pouco mais as contas. Então ficou 0,25 vezes 0,082 vezes 10. Isso aí dá uma pressão final de 205 atmosferas. Né? Então, aqui nós temos a pressão parcial do gás nitrogênio, temos a pressão parcial do gás oxigênio. Já respondemos a letra A da questão. Na letra B, ele pede a pressão total do sistema. Ora, agora é fácil. A pressão total do sistema vai ser a pressão parcial do N2 somada com a pressão parcial do O2. Então, eu somo, né? A pressão total vai ser pressão parcial do nitrogênio, 0,41 atmosferas, vezes a pressão do O2, 0,205 atmosferas. Somou, portanto, a pressão total final do sistema vai dar 0,615 atm. Beleza? Respondida a questão da Unesp, aguardo você então para a próxima questão. Abraço! Olá meninas, tudo bem? Agora a gente resolve a questão 25 da Unicamp, questão sobre misturas gasosas. Algumas misturas gasosas podem ser importantes em ambientes hospitalares, assim como na prática de esportes como mergulho autônomo e grandes profundidades. Uma dessas misturas, denominada trimix, contém 16% de oxigênio, contém 24% de gás hélio e 60% de gás nitrogênio, porcentagens em volume. Suponha um cilindro de trimix mantido a temperatura ambiente e a uma pressão de 9.000 kPa. Né? Escreva as fórmulas dos gases da mistura. Então veja, aqui para ilustrar a questão, eu trouxe um cilindro que é usado para mergulho, né? E esse cilindro é um cilindro que contém trimix. Trimix é a mistura gasosa usada para o pessoal mergulhar, eles misturam oxigênio, hélio e nitrogênio. Então, nós temos aqui ó, uma mistura gasosa com 16% em volume de gás oxigênio. Temos aqui 24% em volume de gás hélio. E temos aqui, finalmente, 60% em volume de gás nitrogênio. Inclusive, a letra A dessa questão pediu para você colocar as fórmulas. Escreva as fórmulas dos gases da mistura. Então, as fórmulas são gás oxigênio, O2, gasoso, gás hélio, HE, gasoso, lembra que hélio é gás nobre não forma molécula, né? E gás nitrogênio, N2, gasoso. Como ele não falou o tipo de fórmula, pode ser a fórmula molecular mesmo. Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual é a pressão parcial do hélio no cilindro? Mostre os cálculos. Ora, a pressão parcial do hélio pode ser calculada da seguinte maneira: a pressão parcial do gás hélio vai ser a pressão total vezes a fração molar correspondente ao gás hélio. E uma informação importante aqui é a seguinte: quando ele forneceu para a gente a composição do trimix, esses 24% aqui de gás hélio correspondem exatamente à fração molar desse componente na mistura. Portanto, a pressão parcial do gás hélio vai ser a pressão total, que é 9.000 kPa, kPa, vezes a fração molar do gás hélio, que é 24%, ou seja, 0,24. Lembra? Nunca usa a fração molar em porcentagem, sempre número puro. Logo, a pressão parcial do gás hélio vai ser 24% de 9.000 kPa. 24% de 9.000 kPa dá 2.160 kPa. Ok? Então, essa é a pressão parcial do gás hélio na mistura. Na letra C, ele pediu
Qual é a massa molar média da mistura? Quando ele diz aqui, ó, massa molar média, na verdade, sabe o que ele está perguntando? Ele está perguntando sobre a massa molar aparente dessa mistura gasosa. E como é que você calcula a massa molar aparente? Com a média ponderada, desde que você tenha as frações molares. Portanto, a massa molar aparente dessa mistura vai ser igual a massa molar do gás oxigênio vezes a fração molar dele, mais a massa molar do gás hélio vezes a fração molar dele, mais a massa molar do gás nitrogênio vezes a fração molar dele. Tudo bem? Portanto, de novo, a massa molar aparente dessa mistura vai ser massa molar do oxigênio. Oxigênio tem peso atômico 16, vezes 2, 32 gramas por mol, vezes a fração molar dele, que é 16%, ou seja, 0,16, mais a massa molar do gás hélio, que é 4 gramas por mol, vezes a fração molar dele, que é 24%, ou seja, 0,24, mais a massa molar do nitrogênio. Nitrogênio é 14 vezes 2, dá 28 gramas por mol, vezes a fração molar do nitrogênio, que é 60%, ou seja, 0,6. Portanto, a massa molar aparente dessa mistura vai dar 32 gramas por mol vezes 0,16, vai dar 5,12 gramas por mol. Mais 4 vezes 0,24 vai dar 0,96 gramas por mol. Mais 28 vezes 0,6 dá 16,8 gramas por mol. Portanto, finalmente, somando tudo, a massa molar aparente dessa mistura vai dar 5,12 mais 0,96 mais 16,8 dá 22,88 gramas por mol. Então, essa mistura trimix, ela se comporta como se fosse um único gás, cuja massa molar seria 22,8 gramas por mol, ok? Então, resolvida a questão da Unicamp segunda fase, agora aguardo você para a próxima aula. Abraço e até mais!